Começa logo com isso. Pode? Vai. Bom dia a todos. Bom dia aos representantes financeiros da Câmara Municipal, do FAPEM, da Prefeitura Municipal. Damos por início e aberta a audiência pública com relação às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Eu, como faço parte da Comissão de Finanças, vou acompanhar, juntamente com o vereador Júnior Polaco Preto e o vereador Genésio da Vital. Agradecemos a presença do vereador Vitor Bini, também está presente. Então, damos por aberta a audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Bom dia, meu nome é Melissa, eu sou contadora da Câmara, então vamos dar início à audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. O objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas para o primeiro quadrimestre de 2025. O primeiro quadrimestre ele compreende as despesas de janeiro até abril. Então, de janeiro até abril, os gastos da Câmara de vencimentos e vantagens para os servidores, pagamentos, né, folha de pagamento, foi de janeiro, R$ 753.472,27. Em fevereiro, R$ 909.964,46. Em março, R$ 913.344,39. Em abril, R$ 912.902,98. Então, vencimentos e vantagens, R$ 3.199.684,10. As obrigações patronais, que seriam para o INSS, nesse período, foi de R$ 242.698,27. As obrigações patronais para o FAPEM, nesse período, foi R$ 175.700,33. O total de gastos, nesse período, com despesas com folha, patronal e vencimentos, foi de R$ 3.608.082,70. Outras despesas com pessoal, outras despesas da Câmara, né, que seriam diárias e auxílio transporte, auxílio alimentação, se enquadram nessas outras despesas correntes. Então, outros benefícios assistenciais, que seriam auxílio saúde, nesse período, de janeiro a abril, foi um total de R$ 259.336,29. Diárias, nesse período, R$ 13.434,97. Material de consumo, R$ 124.198,30. Passagens aéreas e despesas com locomoções, R$ 473,26. Locação de mão de obra, R$ 109.440,92. Outras despesas com PJ, R$ 137.187,58. Serviços de TI, R$ 48.977,34. Auxílio alimentação, R$ 468.626,37. Outras despesas, contribuições, R$ 684,62. Auxílio transporte, R$ 191.904,93. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 10.846,48. O total de despesas foi de R$ 1.366.000
R$ 111,18, com outras despesas correntes. O orçamento da Câmara para esse ano é de 18.900.000. De janeiro até abril, a gente recebeu 6.300.000 da Prefeitura, e as despesas da Câmara até o momento, no total, foram de R$ 4.973.193,88. O duodécimo da Câmara, ele fica aplicado, né? E como ele fica aplicado, ele tem um rendimento mensal. Então, do mês de dezembro, um restinho do mês de dezembro até o mês de abril, foi um total de rendimentos de R$ 20.892,74. A previsão de gastos para o primeiro quadrimestre era de R$ 11.328.650. Até o momento, no primeiro quadrimestre, a gente gastou R$ 3.189.684,10. Com despesas patronais, gastamos até o momento R$ 242.698,27. Com o FAPEM, R$ 175.733. Outras obrigações... Outras obrigações, que seriam o auxílio-saúde, R$ 259.336,29, material de consumo, R$ 124.198,30, diárias, R$ 13.434,97, e outras despesas com locomoção, R$ 473,26. Outro serviço de terceira pessoa física não tivemos, locação de mão de obra, R$ 109.404,92. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 137.187,58. Serviço de tecnologia, R$ 48.977,46. Auxílio alimentação, R$ 468.626,37. Outras obrigações tributárias, que seriam taxas, né, 684,62, auxílio transporte, 191.904,93, e outros equipamentos e material permanente, que seriam os imobilizados, R$ 10.846,48. Então, o total seria R$ 4.973.193,88. A RCL do município, no período móvel, de maio de 24 a abril de 25, foi de R$ 613.618.978,40. A receita ajustada para cálculo de despesa com pessoal foi de R$ 602.436.490,40. A despesa do legislativo, nesse período móvel, né, de maio de 24 a abril de 25, R$ 10.590.231,10. Nosso limite máximo, né, para despesa com pessoal é 6%. No momento, nós estamos atingindo 1,76%. Então, agradecemos a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Agora do FAPEM. Bom dia aos membros da mesa diretora, em especial ao excelentíssimo presidente. Bom dia a todos. Prestação de contas do FAPEM. Na primeira coluna, temos o saldo de R$ 398.248.006, que é o saldo final de dezembro. Na segunda coluna, temos a previsão da receita e da despesa. Primeiro quadrimestre. Contribuição de servidor,
R$6.288.677. Contribuição patronal, R$6.067.155. Contribuição inativos e pensionistas, R$501.024. Aluguéis e concessão, R$289.277. Parcelamento, R$732.538. Aporte, R$9.954.405. Rendimentos dos recursos aplicados, R$20.815.423. Total das receitas, R$44.648.452. Agora são as despesas. Benefícios, R$23.364.675. Outras despesas, R$861,98. Desvalorização de mercado dos investimentos, R$5.111.641. Total de despesas, R$28.477.178. Saldo, R$16.171.273. Valor da conta previdenciária no final do mês do quadrimestre de 2025, R$414.419.279. Quantidade e valor de benefícios. Em janeiro, 1.102 aposentados. Folha, R$5.131.263. Pensionistas, 196. Folha, R$629.262. Fevereiro, 1.105 aposentados. Folha, R$5.154.424. Pensionistas, 197 pensionistas. Valor da folha, R$663.190. Março, quantidade de aposentados, 1.121. Valor da folha, R$5.223.888. Quantidade de pensionistas, 198. Folha, R$668.379. Abril, 1.125 aposentados. Valor da folha, R$5.251.261. Pensionistas, 198. Folha, R$642.994. Total de benefícios, R$23.664.675. Comprev. Na primeira coluna temos o saldo de R$58.716.778. Esse é o valor final em dezembro. Na segunda coluna temos a previsão da receita e da despesa. Primeiro quadrimestre, Comprev, R$1.013.191. Rendimentos de recurso, R$2.686.981. Total da receita, R$3.700.172. Compensações pagas, R$129.198. Não teve desvalorização no mercado. Total de despesas, R$129.198. Saldo da compensação do primeiro quadrimestre, R$3.570.973. Total, R$62.287.752,94. Taxa administrativa. Na primeira coluna temos saldos de R$6.487.680. Na segunda coluna temos a previsão da receita e da despesa. Primeiro quadrimestre.
Administração geral, que seria a taxa administrativa que a prefeitura repassa, R$ 322.618,23. Rendimentos dos recursos, R$ 292.358. Total das receitas, R$ 614.976,30. Despesas, vencimentos com ativos, R$ 244.233. Auxílio alimentação, R$ 27.567. Salário família, R$ 910,80. Contribuição patronal, R$ 25.023. Diárias, R$ 7.048. Material de consumo, R$ 1.161. Passagem, não tivemos. Serviços, R$ 121.021. Indenizações com sentenças judiciais, R$ 6.704. As outras despesas, como aporte, obras, material permanente e desvalorização, não tivemos. Total da despesa, R$ 433.671. Saldo da taxa administrativa no primeiro quadrimestre, R$ 181.305. Saldo em caixa, R$ 6.668.985. Esta é a prestação, alguma dúvida? Obrigado, Sandro. Chamo agora para fazer a prestação de contas da Prefeitura, William. Bom dia a todos. Bom dia, vereadores, municípios e servidores públicos da Prefeitura. Do início à avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025 da Prefeitura Municipal de Campo Largo. Como de costume, a gente sempre começa com provérbios. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. A avaliação das metas fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi inserida no nosso orçamento jurídico para estabelecer, de modo geral, normas e finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. Dentre os mecanismos de controle fiscal inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se a audiência pública da avaliação das metas fiscais, realizadas pelos meses de fevereiro, maio e setembro, e, de uma forma genérica, vem a tratar avaliações da receita, despesas e dívidas da administração pública. Base legal. Em cumprimento ao disposto número 4º do artigo 9º, no primeiro artigo, a Lei Complementar número 111, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidades Fiscais. Dando início à apresentação, através das receitas, onde será destacado a receita de ordem de recurso, recursos próprios, transparências correntes e outras receitas correntes, além das receitas de capital. Na parte da despesa, será as despesas por ordem de capital, por funções de governo, transparências e as orçamentárias, dívida fundada e limites legais. A partir da receita, as receitas no primeiro quadrimestre da Prefeitura, as receitas correntes estão sempre em números em milhões, então 269.066 mil para receitas correntes, o estimado era 699.133 mil, uma variação de 39% no primeiro quadrimestre. A receita de capital, 1.834 mil, o estimado de 72.723, 3% da arrecadação.
Já a parte de deduções, 26.497.000, um estimado de 60.186.000, 44% já contemplado. O total, 244.442.000 arrecadado no primeiro quadrimestre, num estimado de 700.710.000. Foi arrecadado, então, 35% do previsto nesse primeiro quadrimestre. Receita por origem de recurso. Então, recursos livres da fonte 0 e da fonte 02, estimados para 2025, 283.345.000, realizado no primeiro quadrimestre, 113.669.000, 40% da arrecadação. Vinculados à educação, 203.542.000, arrecadado de 69.483.000, 34%. Vinculados à saúde, 94.828.000, realizado 42.469.000, uma arrecadação de 45%. Vinculadas à assistência social, 6.397.000, foi realizado 736.000, 12% da arrecadação. Operação de crédito, 43.134.000, foi realizado 67.000, 2% da arrecadação. Outros vínculos, convênios vinculados a fundos, demais transparências, Itaipu e AFM. 69.394.000. Foi realizado no primeiro quadrimestre, 17.415.000, um total de 25% já arrecadado. Receita de recursos próprios, soma de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Estimado para 2025, 178.319.000. Realizado, 76.328.000. Um arrecadado nesse primeiro quadrimestre de 43%. Desdobramento das receitas. Os impostos. 144.204.000, realizado 64.764.000, 45% da arrecadação. Esses impostos divididos por IPTU, IR, ITBI e ISS. Imposto predial do território urbano, 41.800.000, é o estimado, foi arrecadado até agora 31.015.000, totalizando 75% da receita já arrecadada. Imposto de renda, 38 milhões, foi arrecadado 12.174.000, 32%. Como é dividido em 3 quadrimestres, então a média seria 33% da arrecadação. ITBI, Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis, 19.844.000, foi arrecadado 4.292.000, 22%. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, 44.760.000, é o estimado. Foi arrecadado 17.283.000, 39% já arrecadado. Taxa, Serviço de Poder Policial, da Polícia. 22.449.000, foi arrecadado 9.776.000, 72% já arrecadado. Contribuições para o custeio de iluminação pública, COSIP, 13.500.000, foi arrecadado 1.459.000, 11%. Receitas patronais, 17.830.000, foi arrecadado 4.616.000, 26%. Receita de serviços / indústria, 842.000, foi arrecadado 318, 38%. Receita de transferências correntes, estimado para 2025, 413.657.000, realizado no primeiro quadrimestre, 159 milhões, uma porcentagem de 39%. Receita de transferências correntes ainda, estimado para 2025, o ICMS, 95.873.000, foi realizado 32.089.000, 33% de arrecadado. Fundo de Participação dos Municípios, FPM, estimado 108.144.000, realizado 41.512.000, 38%. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, 32.800.000, foi arrecadado 20.316.000,
62%, porque o IPVA já é pago no começo do ano, então a arrecadação é bem maior do que as demais. Imposto sobre Proindústria, IPI. 1.280.000, foi arrecadado 446.000, 35%. ITR, Imposto sobre Território Rural, 466.000, foi arrecadado 381, 82%. Outras receitas correntes, estimadas para 2025, 9.214.000, que é referente a multas, indenizações e restituições. Realizado no primeiro quadrimestre, 2.716.000, totalizando 29%. Receitas de capital. Operações de crédito, estimados para 2025, 43.173.000, realizados no primeiro quadrimestre, 524.000, 1%. Alienações de bens, 500.000, não foi realizado ainda nenhuma. Transferências de capital, 29.051.000, foi realizado 1.350.000, 5%. Totalizando 72.723.000, realizado no primeiro quadrimestre, 1.863.000, 3%. Agora, relacionados à despesa, eu passo a palavra para a Elisete. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, munícipes. Então, dando continuidade, né, a gente fez a demonstração da receita e agora a gente vai fazer a demonstração das despesas desse primeiro quadrimestre. Então, de despesas correntes, né, fixada em 717 milhões e já empenhada nesse primeiro quadrimestre 270 milhões, equivalente a 38% do orçamento, onde despesas correntes, o que já foi empenhado, 253 milhões, equivalente a 42%. De capital, as despesas de capital empenhadas nesse primeiro quadrimestre, a representatividade de 16 milhões, 14% do orçamento. E a reserva de contingência. Tá? Referente às despesas correntes, nós temos despesa com pessoal em encargos, juros, encargos da dívida e outras correntes. Então, um orçamento de pessoal, 291 milhões, onde já foi empenhado 86 milhões, equivalente a 30%. Dos juros da dívida, né, o orçamento de 10 milhões, já foi empenhado 9 milhões, 95%. Outras correntes, um orçamento de 296 milhões, já foi empenhado 156 milhões, equivalente a 53%. É referente às operações de crédito, né? E outros encargos também. Aproximadamente. Você quer saber o quanto que vai ser para esse ano? Ele está dentro do orçamento, né? Operações de crédito contratadas e que estão em atividade, né? Que estão... O que foi contratado, né, das operações de crédito, esse é o equivalente aos juros e encargos da dívida. Isso. Como? Isso. Então, outras correntes, 296 milhões, empenhada 156 milhões, 53%. Das despesas de capital, né, um orçamento de 117 milhões, já foi empenhado 16 milhões e liquidada 47 milhões, equivalente a 40%. Referente a investimentos, 100 milhões orçado, já foi empenhado 4 milhões, equivalente a 5% do orçamento. E amortização da dívida, 77%. Então, despesas por funções de governo. Aí estão as principais, né? Segurança, desenvolvimento social, cultura e esporte, desenvolvimento econômico, saúde, agricultura, gestão ambiental, educação, urbanismo, previdência social, encargos e gestão pública, né? Disposto desse
dessa forma. Essas são as transferências extra-orçamentárias que compõem o nosso orçamento, né? Então, a gente faz um repasse mensal para a Câmara, um acumulado de 6.300.000, referente ao primeiro quadrimestre, e para o FAPEM, na taxa administrativa que a gente tem que pagar durante o ano, já foi pago 316, equivalente ao primeiro quadrimestre. Da dívida consolidada, nosso percentual é de 21,07%, onde o limite legal é 120%. Isso é acima do cálculo desse recebimento de receita de 611 milhões. Os limites legais agora, despesas com pessoal, né? Nós temos um índice de aplicação do município em 45,67%, referente ao primeiro quadrimestre, onde o limite máximo é 54%, o prudencial 51% e o limite de alerta 48%. Então, nós estamos com 45,67%. Das despesas com a educação, a lei prevê que 25% da receita de impostos deve ser aplicado na educação. E no primeiro quadrimestre, a gente já chegou num percentual de 19% de recursos aplicados. Do Fundeb também, a lei prevê que 70% da aplicação, né, seja aplicado em remuneração dos profissionais da educação, e nós já fizemos a aplicação de 80,55%. Mais um índice da saúde, né, que a lei prevê também que o mínimo de 15% seja aplicado à saúde, e o nosso índice aqui do município, no primeiro quadrimestre, é de 17,8%. Para finalizar, uma frase de Peter Drucker: planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Alguma pergunta? Se ninguém tiver uma pergunta, então, já encerramos a nossa apresentação. Obrigada a todos. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos representantes que vieram fazer as lideranças, as apresentações da Câmara, da Fundepar, da FAPEM e da Prefeitura. Declaro encerrada a audiência pública.